Pronto, vamos lá? Aqui. Olá, como vão? Meu nome é Alexandre Schulte. Estamos aqui no Instituto Assali. A gente vai falar hoje, estou aqui com o Dr. José Roberto Lazzarini. A gente vai falar sobre a carreira, a formação e também o que a gente dedica aqui na clínica. E depois vamos fazer outros vídeos a respeito da filosofia e da técnica, a linha por onde a gente trabalha, tá? Então, bem, tudo bem assim, Tamete? Tá ótimo, Bom, não é? Então. Conversar. Eu acho que é interessante, nós somos dois profissionais experientes com muitos anos de carreira. Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho tudo que a gente estudou, o que a gente faz, o que a gente considera nos nossos atendimentos, para que a gente promova, divulgue mais o nosso trabalho aqui junto no Instituto Assali, né? Muito bem. Como você gosta de ser chamado? Dr. José Roberto Lazzarini, Dr. Lazzarini? Para mim, assim, eu tenho duas etapas bem marcantes na minha carreira. A primeira etapa eu era conhecido como Dr. José Roberto, e depois na segunda etapa como Dr. Lazzarini, né? Então, hoje a maior parte das pessoas e dos pacientes sabem que eu sou a mesma pessoa, né? Mas isso foi interessante porque eu vou contar um pouquinho aqui. Eu tenho bem distinto essas duas fases. Duas fases da sua vida profissional. Da minha vida profissional. E você, Alexandre, como é que o pessoal te conhece mais? Tem gente que chama Dr. Alexandre, tem gente que chama de Professor Alexandre, ou Dr. Alexandre Schulte, ou Alexandre Schulte, tanto faz, né? Mas a questão realmente são essas fases de evolução que a gente passa dentro da área nossa, né? Nós como profissionais de saúde, né? O nosso processo de evolução, de lapidação do trabalho, né? Então você é um médico formado e que tem um percurso no exterior, tem experiências em locais tipo Alemanha, Suíça. Então eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Vamos falar sobre antroposofia, sobre até a parte gástrica, né? Qual foi o seu processo, o seu percurso, e hoje aonde você está atendendo. Eu queria que a gente colocasse isso, né? Eu vou começar falando então da primeira etapa, que eu sou daqui de São Paulo, entrei na Faculdade de Medicina da Santa Casa com 17 anos, e a Santa Casa é uma faculdade que tem uma formação com uma visão biopsicossocial do paciente, com uma parte prática muito intensiva, e tinha naquela época alguns professores que falavam de uma outra visão do que aquela tradicional que a gente está acostumado. Ampliava a abordagem. Ampliava a abordagem, falava-se sobre a patologia humoral da época da medicina na Grécia. Então a relação dos órgãos, das doenças com as estações do ano, com os biotipos da pessoa. Então tudo isso já foi me abrindo bastante a cabeça, uma parte de psicologia médica muito forte, ao ponto de que eu comecei a estudar no quarto, quinto, sexto ano já, o que na época era chamada medicina alternativa, né, que depois mudou para medicina complementar e hoje é conhecido como medicina integrativa, né? Então eu fui estudar homeopatia, acupuntura, antroposofia, me identifiquei muito com a antroposofia, né? Eu reconheço uma frustração na época da faculdade, porque medicina para mim não era pedir exames, dar remédio, aí você pede mais exames, troca os remédios, aumenta as doses, diminui a dose e só isso, né? Para mim faltava muito a parte da alimentação, a parte emocional, psicológica, e então a antroposofia ela casou muito com esse meu anseio de visão de ser humano e visão de saúde e doença, né? Esse desequilíbrio
que a gente tem e o retorno à homeostase, ao equilíbrio, como que a gente faz isso. Então você estava ainda na faculdade ou já começou? Já comecei a estudar. Aí eu acabei a faculdade e fui. Na época existia aqui em São Paulo a Clínica Tobias, que era uma clínica da medicina antroposófica, com leitos de internação, pronto-socorro, partos, tudo acontecia ali. Então eu fiquei 2 anos lá como médico assistente, a doutora Gudrun Burkhardt, que ela estava escrevendo um livro de alimentação, eu ajudei a compilar o material. Eu tinha lido um livro de medicina natural de um médico espanhol, Dr. Eduardo Alfonso, e ele falava muito da alimentação e da fitoterapia. Então eu acho que esse foi um marco, né? A partir dali eu mudei minha alimentação. Na época eu fui vegetariano durante 5 anos, e aí então fiquei esses 2 anos lá como um médico assistente. É como se fosse uma residência da medicina antroposófica. Uma super residência, mas depois você foi para a Europa, né? Acabando esses 2 anos eu fui para a Europa, para a Alemanha e para a Suíça. Fiquei nesses hospitais grandes de medicina integrativa, né? Onde se usava muito a fitoterapia, a antroposofia, a psicoterapia, a terapia com banhos, massagens, a terapia artística, a terapia musical, essa visão integrativa mesmo. Eu fiquei bem personalizada e também no processo da dinâmica da pessoa, ou seja, não era uma coisa para todos, você olhava já o indivíduo naquela época, né? Já o indivíduo, mas a experiência lá foi em grandes hospitais e em grandes clínicas, né? Já tinha isso, estou falando de 85, 86, a Alemanha estava sempre, e a Suíça, muito na frente nesse ponto de vista aí dessa medicina integrativa. Depois eu voltei ao Brasil e daí fui fazer a parte de gastroenterologia. Como eu seguia muito, eu orientava muito meus pacientes com a alimentação, eu resolvi fazer gastroenterologia na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e fiquei lá 2 anos e meio. Então, o meu período além dos 6 anos de estudos da faculdade, eu fiz mais esses 6 anos de pós-graduação, especialização, etc. E depois disso eu procurei a medicina psicossomática, então, para trazer o componente da parte emocional. Sempre indo pela medicina psicossomática ou pela psicossomática? Pela medicina psicossomática. Medicina psicossomática. Né? Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, eu fiz uma formação lá. E depois fiz também homeopatia e aí um curso também de pós-graduação em fitoterapia. Tá? Então, eu acho que isso essa foi a minha formação nessa primeira fase da minha carreira, onde a busca então de uma visão ampliada do paciente e da doença, como um acontecimento daquele momento, né? Quem é aquele indivíduo, olhar o ser humano com a parte do físico, né? Mas também da vitalidade, do emocional, da alma e da parte individual ou espiritual, né? Essas são os 4 corpos que a gente olha a partir da antroposofia, o ser humano, e em qual momento biográfico que ele está passando, né? Como a gente muda a cada 7 anos, nos setênios, a gente muda fisicamente, muda animicamente, então a nossa parte emocional. Então, quando você tem um paciente na sua frente, você procura entender que momento de vida que ele está passando, quais as características desse momento, e acaba sendo muito útil em pacientes que passam por momentos de crise, momentos de transformações e de mudanças, né? Porque você consegue ter essa visão bem ampla, né, daquele momento, daquele paciente, e isso acaba ajudando bastante
paciente a se localizar, né, e ver o que ele precisa fazer, o que ele precisa mudar. Ele vê que a crise é uma oportunidade de amadurecimento. Muito importante isso que você está falando, porque é sempre isso, né? O enxergar a doença não como algo negativo, né? Como nós todos, a maioria das pessoas está condicionada a olhar, mas também com um lado positivo, né? A história assim da chance, da oportunidade de tomar consciência o que está acontecendo e aí buscar as mudanças, buscar a transformação, uma nova etapa da vida. Isso. Então, falando em etapa, então essa é a primeira etapa e você entendia, gostava do que você fazia, mas você foi buscar depois se aprofundar mais, né? O que a gente utiliza? A antroposofia tem os medicamentos que são todos naturais, reino mineral, vegetal, animal, e eles são dinamizados, né? O princípio da homeopatia com algumas características peculiares lá da antroposofia. Então, a base do tratamento medicamentoso é de origem natural, mas sempre também utilizando os medicamentos alopáticos, sintéticos, quando necessários, né? Então, foi sempre assim que eu trabalhei e trabalho até hoje. E nessa primeira fase, assim, sempre com ênfase, falando de alimentação, falando sobre o sono, falando sobre hobby, o quanto é importante descansar, né, ter um repouso para poder equilibrar a vida estressante que a gente tem. Aí eu acabei chegando numa indústria farmacêutica, né? Eu trabalhei na Clínica Tobias, depois o dono da Clínica Tobias também era dono de uma fábrica de móveis, a Giroflex, então ele me convidou, eu fui ser o médico clínico geral e aí fiz também medicina do trabalho, fiquei alguns anos lá, e ele também era o principal acionista da Veleda no Brasil, ele me convidou e eu comecei a trabalhar também na Veleda. Então aí entro numa etapa da minha atividade na indústria farmacêutica, como diretor médico, buscando o desenvolvimento de pesquisa de novos medicamentos. É importante falar assim, quando é falado indústria farmacêutica, às vezes dá uma dupla mensagem. Então, uma indústria farmacêutica em que setor? A Veleda é uma indústria ligada à antroposofia, à medicina antroposófica, medicamentos naturais. Vocês terem uma ideia, assim, cosméticos naturais. É uma lapidação do remédio. O remédio ele já sai pronto no sentido de passou por várias etapas, desde o plantio, a colheita, como planta, onde planta, como... Você tem muitos detalhes, ou seja, não é uma indústria farmacêutica que o pessoal pensa que é um remédio assim que tem na farmácia, não é assim? Não é. É um outro conceito, né? Totalmente diferente, com visão, foco na qualidade do produto, como o Alexandre está falando. Não é feito, por exemplo, de plantas medicinais, elas vinham em qualquer lugar do mundo onde existe o solo mais adequado, em parcerias com as pessoas que cultivam essas plantas. Então é uma empresa única em termos de qualidade de produtos naturais, ela existe já há 100 anos, né? Eu proponho aqui, Alexandre, que passar a bola para você. Essa aí foi a primeira etapa da minha vida profissional. Tá bom. Vamos ouvir um pouco de você. Conta como é que eu conto. você chegou. Eu queria assim que você soubesse assim. Aqui na clínica, no Instituto Assali, Lazzarini, ele é tão querido que as pessoas passam por algum processo e vão procurar ele. Então isso aqui é muito legal. E é bom a gente fazer esse vídeo para começar, não é desmistificar mais, mas é para mostrar que aqui tem um trabalho profundo, digno, e que há uma interação profunda entre o médico ou o profissional de saúde e o paciente, né? Tem gente que até não chama de paciente, chama de cliente. O Carl Rogers, ele colocou uma mudança de fala, em vez de falar paciente, que é passivo, você chama ele de cliente, porque ele vai estar interagindo com você, né?
Bem, eu sou Alexandre Schutte, comecei a atender há exatamente 40 anos atrás. Eu comecei a atender muito jovem, com 14 anos. Fui fazer uns cursos que minha mãe foi, eu acabei indo junto, e de repente, a partir dali, todo dia eu atendia pessoas com dores, tudo. Mas como é que eu fazia? Eu aprendi a trabalhar com energia. Então, meu trabalho inicial era mais com energia do que com algum conceito teórico e tudo mais. E com o tempo, eu fui estudar psicopedagogia para líderes e superdotados, fui fazer em Jerusalém. Depois voltei ao Brasil, trabalhei com educação lá também, bastante tempo. Depois e com campo, sempre trabalhando com campo junto, né? Ou com jardinagem ou com campo. Depois eu voltei ao Brasil, fiz a faculdade de psicologia. Nesse meio tempo fui estudando a medicina chinesa e a astrologia. A medicina chinesa eu comecei com massagem oriental, depois com aurículo, depois acupuntura. E uma época eu fiquei um tempo na Índia, no Nepal. Quando eu voltei para a Europa, eu fui procurar um médico chinês. E aí me indicaram, acabei indo para o presidente da Associação de Acupuntura e Homeopatia da França. E aí ele foi colocando as agulhas em mim, e aí eu falei, mas eu estou passando por isso? Ele falou, sim. Ele falou, como você sabe? Vai ser 17. Então, comecei a falar os pontos, e ele sabia que eu estava sem trabalho, aí ele pegou e me descartou, deu um montão de cartas, de agulhas descartáveis, né? Foi dando assim e falou, você já está pronto, vai trabalhar. Então, aí eu comecei a atender na França. Então eu comecei a atender na França, depois na Suíça, depois na Inglaterra, depois na Itália. Eu fiquei, depois, quando eu voltei para o Brasil... Quantos anos você ficou lá fora? Eu fiquei eu fiquei em vários países, né? Eu fiquei na Argentina 3 anos, na Europa quase 1 ano, em Israel fiquei 1 ano e pouquinho, eu atendi nos Estados Unidos alguns meses, que dá quase uns 8 meses. Depois eu voltei para a Europa, eu atendi novamente uns 3 meses, fiquei no Japão atendendo, estudando e atendendo. No Nepal e na Índia eu fiquei só 3 meses, assim, mais ou menos uns 5 anos de experiência no exterior, né? E hoje, assim, então pulando toda essa etapa, eu atendo há quase 40 anos, vai fazer agora em julho, e foram 23 países que eu atendi. Nossa. Então eu acabo atendendo e começo a formar um grupo de pessoas pedindo sessões. Isso acontece no interior aqui em Minas, no interior do Rio. Quando eu vou, para onde eu vou, isso é uma constante. E eu fico muito feliz de estar aqui na clínica, no Instituto Astley, porque isso dá uma acalmada. Eu fico aqui e atendo, as pessoas vêm e eu atendo, mas quando eu saio, esse movimento ocorre também. E da Europa, quando eu comecei a atender, eu atendia com acupuntura, só que as pessoas iam contando os processos emocionais. E eu não conseguia fazer alguma coisa para a dor, né? Tipo, a pessoa está com dor só. Eu via o que significava a dor, qual o significado, o que tem por trás. E isso não é que eu buscava isso, o cliente ia trazendo. Então eu comecei a ver que eu já tinha uma certa interação, como fosse um imã, com essa função de ser um terapeuta, um profissional de saúde. Então eu fui, depois eu fiquei um tempo no Japão, estudando, atendendo também. Na Índia eu atendia, no Nepal eu cheguei a atender pouquinho, mas eu atendia algumas pessoas nos vilarejos, quando eu subia as montanhas. Sempre tinha alguém passando mal, aí é como se fosse um imã, vou lá e atendo. E depois eu voltei para o Brasil, continuei atendendo com acupuntura, comecei a evitar um pouco a massagem, comecei a fazer mais um trabalho com acupuntura e com Qigong. Qigong é uma técnica, Qigong, né? Qi é energia, em chinês é Qi ou Prana, Hashmal, são várias formas de falar a mesma coisa, é energia. E Gong, ou administração, fazer bem feito. Igual a palavra Kung Fu, né?
Kung Fu, fazer bem feito, Fu, qualquer coisa. E Qigong ou Qigong é fazer bem feito, administrar energia. E eu adorei fazer o trabalho de energia para circular. Então, às vezes, em vez de você colocar uma agulha, eu vou trabalhando com o Qigong. E tem várias técnicas, às vezes você nem põe mão, às vezes você só está presente e a energia começa a circular. E eu tenho feito muito isso aqui, onde a gente tá gravando, aqui fica uma maca, né? A gente tirou a maca aqui. E às vezes eu fico sentado só conversando com a pessoa à distância e a pessoa vai relatando o movimento de energia. Então eu me especializei muito em energia desde os 14 até agora, né? Depois eu fui estudar psicossomática também, por isso que é legal a gente estar conversando, né? Fui estudar, primeiro, quando eu acabei a faculdade de psicologia, eu fui estudar no Ágora, fiz 3 anos do Ágora, depois eu fiz 5 anos de biossíntese, que é o Brasil-Suíça, direto lá com Boadella, com a Liane Zink, com a Esther, que já faleceu, Esther Frankel, com o Rubens Kignel, e a biodinâmica na França, ou seja, nos últimos 3 anos da biossíntese, eu fiquei com biodinâmica e biossíntese. E fui trabalhar bastante, como fosse um trabalho de Rolfing, quando você trabalha na membrana, você toca na membrana e você vai entrando em contato com os assuntos ocultos ou as memórias emocionais. Então você trabalha, você regride, toca nesse assunto e depois limpa esse assunto, e aí você pode progredir. Então a regressão é no objetivo de você voltar ao assunto. E aí tem toda uma técnica de como lidar com a resistência, ou seja, você não vai direto na resistência, você fica meio que colega da resistência. Então o fluxo energético acontece mais fácil, a memória vem, mas não vira um trauma que a pessoa fica com medo, pelo contrário, até é positivo o processo de evolução. E aí você tira a pessoa da onde ela está presa e faz ela seguir a vida dela. Nesse meio tempo eu fui estudar mais acupuntura, até que eu fui fazer as provas na China, que é pela World Federation of Chinese Medicine Societies, que virei doutor lá em Beijing, em Pequim. Que mais? Também fui estudar homeopatia, sou pós-graduado em homeopatia, e mais 2 coisas, que é a parte da astrologia, que sempre seguiu junto. Então eu gosto muito de estudar astrologia matemática, né? Ou seja, não fico falando de signos, planetas, eu fico observando as ativações matemáticas. Então é uma matemática celeste, eu fico observando como são os ciclos planetários em determinados graus, quando se repetem, o que toca no mapa do cliente e como isso se reverbera, qual é o prazo que a pessoa tem para ela aprender a lição e ela sair desse processo. Então é muito legal isso. E nesses últimos anos eu tive a oportunidade, eu estudava também, tanto na pessoal da biossíntese, eu estudava muito constelação familiar, e cheguei a fazer um curso com o pessoal, com a Esther Franca, depois com a Zaki Meredith, e aí um dia eu fui ver o Bert Hellinger aqui no Brasil. E eu sentei, mais ou menos igual a gente tá, eu sentei no lugar, tinha umas cadeiras separadas, eu estava num lugar permitido, de repente ele vai e senta do meu lado. Aí eu olho um senhor de idade, cansado, tudo, eu falo, olha, Bert, meu nome é Alexandre, eu trabalho com saúde, eu trabalho com energia, e eu acho que eu posso ajudar o senhor, no que o senhor precisar, estou à disposição, quando o senhor quiser. Aí ele pegou, falou com a Sophie Hellinger, que é a esposa dele, ele virou e falou, eu estou te esperando há muitos anos, que bom te reencontrar. E, por favor, quando acabar a gente vai estar na sala aqui atrás. E a partir dali eu comecei a atender ele, foram 17 atendimentos, no hotel, entre as aulas, tudo. E eu trabalhando com energia, medicina chinesa, mas eu comecei a observar o trabalho dele de constelação familiar, onde você engloba todo esse trabalho de psicossomática, de assuntos psicológicos, de assuntos de negócios, inclusive, conflitos familiares. E eu falei assim, poxa, eu estou do lado de um cara que sabe tanto,
eu vou estudar. E aí eu fui fazer a formação na Alemanha, aqui, que é Brasil-Alemanha, então, com a Heiliger Schule. E agora eu acabei de fazer a pós-graduação também nisso. Então eu trabalho com a área mental, psicossomática, energética e também com a parte da homeopatia. Né? Muito interessante. E estou estudando agora, que eu estou indo e voltando também com o pessoal da China, para me aprofundar em fitoterapia chinesa, ou seja, em prescrição de fitoterápicos chineses. Que estão chegando no Brasil, né? Estão chegando no Brasil, Bem, esse é o resumo, né? Muito interessante, né, Alexandre? Eu acho que a gente tem muita coisa em comum, né, de visão e complementar, né? Mas eu acho que interessante ver essa busca pelo conhecimento, né, que é incansável. Eu acho que para nós, os profissionais da saúde, com uma visão aberta, né, a gente sempre está buscando algo que complemente aquilo que a gente já faz dentro de uma concepção única, né? Você vê, a gente está na clínica, no Instituto Asseli, que todos os profissionais têm essa vontade de estudar, vontade de atender, vontade de aprofundar, muito amor ao cliente, muito amor à profissão e um ajuda o outro. É muito interessante isso, né? Então o conhecimento, né, e a parte técnica, né, todos nós aqui com vários cursos, pós-graduação e etc, e títulos, e trazendo essa visão, acho que ampliada do ser humano, né? Aí, se eu falar um pouquinho resumidamente da minha segunda etapa profissional, eu fiquei também num outro laboratório, eu achei que eu fazia pesquisa e desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos, fundei a Associação Médica Brasileira de Fitomedicina, que era a fitoterapia da Alemanha e da Suíça, fitoterapia científica, extratos padronizados, estudos clínicos de comprovação de segurança e eficácia. São super, eu acompanho isso, é muito lapidado, é muito preciso, é maravilhoso esse trabalho. E aí, quando eu cansei e saí da indústria, eu nunca parei de atender em todos esses anos, mas obviamente eu tinha diminuído o meu trabalho no consultório enquanto eu fiquei na indústria, mas depois que eu saí, eu busquei novos caminhos para complementar, ampliar minha visão, e aí então eu entrei em contato com a medicina do estilo de vida no final de 2014, e fui fazer os cursos. Fiquei também, quando o Edward Phillips veio aqui no Brasil dar um curso, eu falei, puxa, é isso que eu faço já a minha vida inteira profissional, já fui atrás. Mas você viu institucionalizado e internacional, uma visão global, o mundo inteiro pulsando, pensando parecido. Já fui para Boston, lá em Harvard, onde o Edward Phillips é professor. Comecei a fazer os cursos e aí conheci a Vânia e ela me convidou então para vir trabalhar aqui no Instituto Asseli. Então essa etapa, assim, a medicina do estilo de vida, ela fala de que todas essas doenças crônicas hoje, que a gente vive uma pandemia, mais de 70% da causa de morte no mundo são doenças crônicas não transmissíveis, que vai desde a obesidade, problema de colesterol, hipertensão arterial, câncer, diabetes, Alzheimer, depressão. Todas as doenças crônicas têm os mesmos fatores de riscos, as mesmas causas. Isso inclui até o suicídio. Isso. Exatamente, que são eles, né, o que a gente chama dos 6 pilares: a alimentação, a atividade física, o gerenciamento do estresse ou saúde emocional, o sono, a saúde social, né, os contaminantes ambientais. Esses são os 6 pilares. Então, a gente já trabalha com mais um pilar, né? E a gente já trabalhava com mais um, que na verdade eu também considero ele o 7º pilar da medicina do estilo de vida, que é a espiritualidade, né? Ou a saúde espiritual, como a gente queira falar. Então você precisa, o tratamento orientar e ajudar os pacientes, né, que aí também não é paciente, de ser passivo, é atuentes, né, o nome de atuar, ou ativentes, de ser ativo, mas isso é verdade, na medicina do estilo de vida, o paciente é ativo,
Ele não recebe um remédio, só um tratamento, mas ele tem que modificar o estilo de vida, tem que mudar hábitos, mudar comportamentos. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. Uma coisa importante, quando você está atendendo, você vai estar de frente de uma pessoa que tem hábitos. Então eu peguei a palavra hábitos porque a gente está atendendo e a gente vai fazer um trabalho em conjunto. É um trabalho personalizado, mas é um trabalho que depende dessa interação. Quando a gente pensou em fazer os vídeos e a gente se encontrou com outros profissionais, com o Henrique, com a doutora Vânia, com a Paula, né? E a gente falou o principal elemento que dificulta inicialmente o processo é quebrar os hábitos. É como se a gente tivesse preso ao sistema, como se ele fosse bom, mesmo fazendo mal. E eu acho que esse é um dos tópicos do contrato que a gente acaba fazendo no processo terapêutico, para que nós fazemos a nossa parte, mas você não fica passivo tomando remédio. Não é o remédio que vai ajudar, é o remédio, é a fitoterapia, é a alimentação, é o movimento, é a relação social, ou seja, aí vai entrar a parte mental, emocional também, mas o novo hábito para ter prazer com uma nova nutrição, para ter prazer de movimentar o corpo, para ter prazer de dormir de fato, para ter prazer de deixar o aparelho, o celular, ou desligar o controle remoto, para sair, para o processo ser prazeroso. E a questão é o hábito. Então, como você vê o hábito? Né? Então, esse é fundamental, né? Porque esses conceitos que eu falei, os pilares da medicina do estilo de vida, muitos eu já tinha antes, né, que eu falei, e a gente começa a entender que por mais que o médico, o profissional da saúde fale, oriente os pacientes, existe uma grande dificuldade, não é só resistência, mas é dificuldade de mudar um hábito, mudar um comportamento, como você acabou de falar. Então eu também fui fazer uma nova formação do coaching de saúde e bem-estar, né? Como ajudar o seu paciente então a mudar hábitos, a mudar seus comportamentos, visando uma saúde e o bem-estar. E também fui fazer uma formação em nutrologia, né? E é importante também falar que hoje existe uma certificação dentro da medicina do estilo de vida, assim como você fez as várias certificações no exterior, eu também fiz lá nos Estados Unidos, né, o primeiro grupo de médicos brasileiros certificados com medicina do estilo de vida aqui no Brasil. Então, assim, para mudar um hábito, um comportamento, a gente tem basicamente duas formas. O que a gente chama do momento clique, né, que a pessoa às vezes acontece algo, ela fica doente e a doença faz com que ela acorde e force ela a mudar hábitos e comportamentos. Em geral acontece alguma coisa que é negativa, vamos dizer assim, né? Quem conhece o livro A Força do Hábito, né, sabe, já no prefácio já cita um exemplo da mulher, uma americana, que na mesma semana o marido pediu o divórcio e ela foi demitida do trabalho. Então, dois fatos marcantes: ela se viu, fumava, bebia, estava acima do peso, ela pegou o dinheiro dela, foi uma viagem para o Egito e lá, visitando as pirâmides, ela viu uma mulher correndo sozinha no meio do deserto. E naquele momento ela falou assim: putz, eu vou voltar para casa e vou começar a correr, vou mudar meus hábitos, eu quero voltar daqui 1 ano para correr aqui também no deserto. E foi o que ela fez, né? Ela chegou, parou de fumar, de beber, começou a se alimentar direito, adequadamente, perdeu peso, começou a correr. Então isso é o que a gente chama do momento clique. Tá? Mas, infelizmente, isso é um número pequeno. Eu estava assim, eu falo assim, mas isso é uma porcentagem muito pequena. A gente fala só, mas para ilustrar, né? O que significa? É quando nasce uma vontade interior
em algum momento a falar, putz, eu vou mudar, eu vou melhorar meus hábitos. Quando não existe, né, a grande maioria dos nossos pacientes, a gente tem então técnicas, ferramentas, através de questionários e diversas formas, mas que a gente vá motivando os nossos, no caso do coaching, a gente não chama de paciente, a gente chama de cliente, nós vamos motivando nossos clientes a mudar os seus hábitos e comportamentos. Então, primeira pergunta, por que mudar? Que você repete várias vezes. Por que então uma mudança? Porque com isso a pessoa começa a mobilizar internamente quais os motivos, as razões que estão levando ela a querer mudar um hábito, porque isso tem que estar muito forte, e existem formas de a gente fortalecer isso. Isso é importante. Nas falas chinesas, a gente fala assim, hábitos bons ou ruins, não importa. Eles são inicialmente como teias de aranha. Você vai lá e você pode mudar. Mas depois hábitos viram fios de arame, bons ou ruins. E no fios de arame já começa a ficar um pouco mais firme. Depois desses hábitos, com o tempo, eles viram cabos de aço. Aí já é mais difícil mudar. Se você escolher hábitos saudáveis e deixar eles se transformarem em cabo de aço, ou seja, ao longo do período você começa a falar, nossa, eu acordo cedo, eu durmo cedo, me alimento, eu movimento, eu converso, eu mantenho o sorriso, eu faço meditação, eu busco conhecimentos, eu escuto o outro, sabe, começa no trabalho, em casa. Esses hábitos são saudáveis. Mas se você tem os hábitos de indústrias, que é o tipo de comida, o cigarro, a própria televisão, os programas, imagina, você vai falar para uma criança que para desligar a televisão, ela não sabe que tem sempre o mesmo programa durante anos, 24 horas, se ela quiser. E isso, tem gente que morre porque realmente os hábitos acabam com a vida da pessoa. Tem gente que morre ou adoece. Então o que a gente faz? A gente começa a trabalhar com esses hábitos e o que você disse, tentar descobrir qual é o motivo de mudar isso. Para a pessoa ver que vale a pena. E que vale a pena falar sim para a vida, que vale a pena ativar a vontade, né? E aí que é importante também nessas mudanças ter metas, né? A gente precisa ter meta. No processo de educação e treinamento de mudanças de hábitos e comportamentos, a gente sempre trabalha com metas, aquelas metas do curto prazo e as do longo prazo. A de longo prazo, a gente faz um exercício simples, que é como você se vê no futuro, a sua melhor visão de futuro, seu best self. E a pessoa tem que escrever. Não adianta só pensar e achar que é bobagem isso, não. Mas toda vez que ela escreve, ela está colocando... É o que a gente chama de cenário desejado. Desejado. Então, aí essa seria a nossa meta do longo prazo. E aí a gente faz de médios e faz a de curto prazo. A curto prazo é de uma semana. Que eu me proponho a fazer a partir de hoje, durante os próximos 7 dias? Com relação à alimentação, com relação à atividade física regular, com relação ao gerenciamento do estresse, que está muito ligado com a meditação. Então eu falo na consulta, né, dos 7 pilares, mas acabo focando principalmente nesses 3 iniciais, os 3 principais: alimentação, atividade física regular, gerenciamento do estresse. Então eu já na consulta, né, claro que a gente pede exames, faz um check-up, etc., mas a gente já começa a trabalhar nessas mudanças. Então os hábitos de curto prazo é sempre aquilo que é mais factível, viável com a vida dela. Não adianta falar, sair daqui, eu vou fazer academia 5 vezes por semana, agora eu vou comer depois só frutas e alimentos frescos, e etc. A gente sabe que isso é inviável, ela vai falhar e aí vai se frustrar e vai desistir. Então, as metas, elas têm que ser muito factíveis, né, viáveis. É interessante, assim, a função nossa
é estar junto, é ajudar e vira um comparsa, né? Você, um comparsa vencedor, ou seja, você consegue acompanhar e ajudar nesses momentos que a pessoa começa a perder um pouco o contato com a vontade, o contato com as metas, e fala assim, não, tua função, tua meta é essa, a gente vai fazer, qual o problema? Isso é comum, vamos resolver isso. E aí há resultados, e os resultados são maravilhosos, porque a pessoa que estava indo para o abismo, de repente ela vai e fala, nossa, a vida é boa, os relacionamentos são bons, e todo o conceito mental e emocional que ela tinha começa sozinho a se esvair. E aí vem um outro tipo de relação. Eu acho que é interessante, né, pela nossa conversa aqui, Alexandre, ver como os nossos trabalhos individuais, eles também estão encaixados aqui na clínica, né, no Instituto Astra, como você falou desde o começo. Porque aqui nós temos médicos, diversas especialidades, psicólogos, nutricionistas, médicos do esporte, hoje também uma nova especialidade que é a medicina endocannabinoide, né, com os medicamentos a partir da cannabis sativa, um fitoterápico, né, que... Inclusive a gente tem a Paula, a gente vai trazer a Paula, que ela batalhou até em processos políticos para que fosse aceito no Brasil um medicamento que tem ajudado em várias enfermidades. Então essa visão que tem tudo a ver com a medicina integrativa e tem tudo a ver com a medicina do estilo de vida. A Vânia é especializada na medicina de precisão, na medicina personalizada e individualizada. Então, a hora que você junta todos esses conceitos e todos esses profissionais, nós estamos falando de uma mesma coisa, só que cada um vê de um prisma diferente. Cada profissional, né, o Alexandre acabou de falar aqui, parte energética... Eu nem falei minha parte 2. Né? Ainda tem a parte 2? A parte 2 é uma área que já abrange, já sai do paciente ou da família. Você começa a ver já um todo. Então, eu tenho um departamento meu que foi mexer com a área de meio ambiente. E eu comecei também jovem, mas não na época que eu atendi, eu comecei a atender com 14, mas com 21 anos eu comecei a plantar árvores na cidade, comecei a gostar de plantar. 22 eu estava na Índia, um senhor em Varanasi pegou e falou, você já começou a plantar árvores? Eu falei, já. E ele falou que eu tinha uma visão mais política, então eu comecei a desenvolver, então eu criei uma ONG que planta árvores e faz educação ambiental, mas sempre pensando na saúde pública, na saúde mental, na saúde emocional, na saúde física e na infraestrutura de uma população grande, pensando já no macro, olhando através da necessidade de trazer a biodiversidade de volta, porque a gente vê agora a mudança climática já influencia tudo quanto é cidade, áreas urbanas, né? E tem consequências também de saúde. E não só também de saúde, de economia. Às vezes numa chuva como deu aqui em São Paulo, aqui eles perderam, a princípio foi calculado 110 milhões, que foi o prejuízo de um dia de grande chuva, que foi um terço do valor que deixou de girar, né? E mais os prejuízos também. Então eu comecei a pensar numa visão mais macro, e aí eu fui estudar política e estratégia. Fui primeiro estudar política e estratégia na Escola Superior de Guerra, me dei muito bem, me chamaram, fui coordenador, depois eu fui para a USP, aí fui fazer pós-graduação na USP também de Ciências Políticas, Política e Estratégia. E eu comecei a ver que é difícil fazer uma mudança numa estrutura de uma pessoa se não mudar a estrutura do casal, se não mudar a estrutura da família, se não mudar a estrutura do grupo cultural social onde a pessoa pertence. E as empresas também, não adianta a pessoa querer mudar sozinha se a empresa inteira não tem. Então começou um movimento no mundo para mudar hábitos em estruturas macro, ou seja, dentro de uma empresa, para ter momentos de relaxamento. Então você vê que tem salas em empresas, em multinacionais, na área corporativa,
que tem salas para você descansar. Salas escuras com almofadas, não sei o que, para você descansar. Uma outra sala para você fazer jogos, para você recrear. Outra para você fazer movimento com o corpo. E a importância disso no mundo inteiro. Então existe uma evolução do inconsciente, uma emancipação do inconsciente coletivo, que mostra que a gente precisa passar por uma outra etapa. E na hora que o Dr. José Lazzarini pegou, vou falar da segunda fase ou da primeira? Tudo junto agora. E aí, na hora que ele fala sobre os pilares, a gente já coloca como 7 pilares, né? Alimentação. A alimentação é uma coisa super legal. A gente vai ter um vídeo só para falar sobre isso. Atividades físicas, gerenciamento de estresse, que vai incluir aqui a parte mental, parte emocional, o sono, contaminantes, quanta coisa de contaminante. Então aqui na clínica tem atualmente exames que você consegue detectar contaminantes dentro do teu corpo. Às vezes por produtos que você compra e utiliza, ou de alimentos ou até do ar. Né? Saúde social e também essa espiritualidade. E tudo isso você pode ver numa pessoa física, num casal, numa família, num grupo maior da família, num grupo de trabalho, no clube, na escola, e aí começa a ampliar até que fica no município, no estado, no país, no continente, e aí começa uma mobilização universal, que é o que está acontecendo em alguns setores. Né? O meu departamento é preservar áreas verdes e águas. Né? Então eu tenho dedicado, em paralelo ao meu trabalho, a área de arborização. Eu cheguei a ser já cargo de confiança do prefeito e do secretário do meio ambiente na área de educação ambiental e plantio de árvores. Então era diretor geral de sustentabilidade, diretor de educação ambiental, para incutir na mente a importância da gente voltar à natureza. Então quando você fala sobre indústria farmacêutica, ou você implementar a fitoterapia na indústria farmacêutica maior, você está trazendo a natureza de volta de alguma forma. E esse é um grande movimento que está sendo feito, e eu sinto que eu pertenço a isso. Nós pertencemos aqui, né? Eu imagino todos nós. Muito interessante, né? E isso que você falou agora do meio ambiente é importante, porque na medicina do estilo de vida tudo segue, tudo que é falado tem comprovação científica. Né? Nós temos estudos clínicos, vários deles centenas, com milhares de pessoas e pacientes no mundo inteiro. Então tudo que é falado existe uma comprovação científica. Você falou isso do contato com a natureza, como meio ambiente, e isso já tem estudos, né, feitos principalmente lá no Japão, que pessoas que frequentam parques ou moram perto de parques, eles têm uma menor incidência de doenças cardiovasculares. É muito interessante. Até as árvores, elas são protetores disso, com alguns animaizinhos lá, alguns fungos e vírus não vêm também. Você mora onde? Hoje eu moro numa fazenda. Você mora numa fazenda? No interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Aí você vai e vem para São Paulo, para atender aqui. Né? Muito bem. E eu tenho reservas em Minas com Rio de Janeiro, a divisa. Eu comprei, era só braquiária. Eu plantei 900 mil árvores lá, tem quase 1 milhão de árvores já. Eu tenho 30 anos dessas terras, na verdade uns 28 anos dessas terras. É importante fazer isso. O Jung, por exemplo, o Carl Gustav Jung, que era um psicólogo, médico também, que ele seguiu a linha do Freud, depois ele foi indo para uma outra abordagem. Ele precisava ir para um local e ficava lenhando. Ele ficava sozinho igual eu fico, né? Fico sozinho numa floresta. E a minha floresta, para você ter uma ideia, é maior que as 2 Moemas juntas. É enorme, uma coisa muito grande, com 5 rios, 100 e poucas cachoeiras. A minha função eu já fiz de reflorestar e agora preservar as águas que descem para as cidades do estado do Rio, de Minas e de São Paulo. Então eu contribuo nessa parte. Eu fico estimulando há mais de 33 anos
estimulando para que criem líderes para que tomem essa posição também. Mas esse é outro assunto, não é assunto da clínica, mas a clínica pensa. Se vocês forem acompanhar a postagem de qualquer profissional nosso, vocês vão ver que é importante se relacionar com a natureza, é importante a nutrição, é importante o movimento e contato social, tudo é como se fosse uma coisa só. E esses pilares já são fundamentados como ciência e como uma conduta médica e uma conduta, não só médica, né, uma conduta do profissional de saúde. Né? Exatamente, eu acho que a gente podia até finalizar aqui, Alexandre, falando um pouquinho do sétimo pilar, né? Da espiritualidade. Da espiritualidade ou da saúde espiritual, que é outra coisa também já comprovado pela ciência, né? O papel, por exemplo, da meditação, da fé, no desenvolvimento de uma doença ou na cura, né? Isso já está bastante comprovado. Ou falar assim, o significado, né, da vida, coisas que a partir de um certo momento nas nossas vidas a gente começa a ter uma importância maior, né? Qual o significado também desses momentos de crises, dos significados quando surge uma doença grave, né? Então você começa a ver de um outro ponto de vista que isso, a nossa experiência, a nossa prática mostra que é muito importante. Aquilo nutre o paciente, ele conseguir ter uma compreensão maior do que está acontecendo com ele, e com isso ele consegue vislumbrar uma luz no final do túnel, ele consegue então ativar a fé e todos os sistemas do organismo começam a funcionar melhor, principalmente o imunológico, completamente. Né? E para buscar de novo a restabelecer essa cura, esse reequilíbrio. Então eu acho que essa visão ampla que nós temos aqui na clínica, ela é colocada em prática de uma forma muito viva por todos os profissionais, né? É dinâmico, orgânico. Dinâmico, orgânico, e todo mundo é um modelo. Eu acho que isso é importante, né? Os profissionais da área da saúde serem modelos para os seus pacientes, né? Não é algo teórico, da boca para fora, mas são coisas que a gente traz para o nosso dia a dia, como o Alexandre acabou de falar aqui, com relação à natureza. Como eu perguntei para ele sobre, quando eu perguntei onde você mora, ele falou numa fazenda. Sou paulistano, mas estou lá há 2 anos e meio, consegui me livrar aqui desse peso que é essa cidade de São Paulo. A hora que a gente sai é importante respirar um ar puro, que você conhece. Mas você sabe, tem gente que não vai sair de São Paulo, e aí o que a gente propõe que eles façam da vida deles essa parte orgânica, que eles façam a vida sempre vinculada à natureza. Desde de acordar e não sair para o trabalho, qualquer coisa, liga o ar-condicionado, escolhe a roupa, vê como está o tempo, alonga de manhã, acorda alguns, sei lá, 20, 30 minutos antes para criar movimento, para fazer a comida gostosa, para comer bem. Então tem todo um trabalho, aí já são outros profissionais que dão aula disso aqui, de como conduzir a vida de uma forma mais prazerosa. Acho que você falou uma coisa muito importante, missão de vida, né? Qual a função da pessoa, né? Na antroposofia, na homeopatia não, mas na antroposofia fala-se da alma, né? Fala-se da alma, fala-se dos processos, então a gente fala do processo biográfico que a pessoa passa, em que fase ela está, mas tem um processo de amadurecimento da alma também, ou de contato, né? de fortalecer o corpo físico com o corpo, e isso traz também uma função de alma. Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer na vida? Eu vim só... Porque assim, se for parar no sistema, você acaba o colégio, tem que presta uma faculdade, né? Passa o vestibular, entra, faz os devidos estudos, acaba, se forma, tem o diploma, vai para o estágio, vai para o trabalho, e depois a pessoa fala, mas quem sou eu?
né? Cadê minha alma? Cadê minha pessoa? Então, como que é isso na antroposofia? Como que... Eu podia falar depois de uma outra área, mas eu acho que a antroposofia ela é tão rica, é tão bonito o que você faz, tão rico. Às vezes a pessoa vem para você e está meio perdida, né? Então, eu acho que tem essas duas grandes correntes que a gente mostra através de um gráfico. A corrente biológica, né, que a gente nasce, se desenvolve, amadurece e depois envelhece e morre, né? Essa é a corrente biológica. E temos uma outra corrente que seria o que a gente chama da anímico-espiritual, né? Existe uma individualidade que vem para o mundo terrestre, que encarna e que também se desenvolve, tem o seu eu, a sua função, e depois também, com o passar do tempo, ele morre, desencarna e volta para esse mundo cósmico espiritual. Então, nós somos formados por essas duas correntes, né? E, então, no passar da vida, nessa biografia, nós vamos tendo uma evolução, vamos tendo mudanças, né, de acordo com essas duas grandes correntes. Então é muito importante a gente saber, um paciente adolescente, uma criança, ou uma pessoa que está nos seus 20, 30 anos, ou depois dos 40, 60, enfim, em cada época da vida, olhar desse ponto de vista biográfico, porque você consegue trazer elementos também para ele, para o paciente, né, de ele conseguir ter uma concepção, uma visão ampla daquele momento de vida, o que está acontecendo com ele, e tentar responder essas perguntas, né, que a gente sempre faz. Como que é na clínica? As pessoas, assim, de uma forma, sem entrar em detalhes, mas de uma forma geral, elas buscam, o que elas buscam quando elas vão para o teu trabalho, quando elas vão buscar um médico antroposófico? Um médico antroposófico, um médico de estilo de vida, eles querem melhorar os seus hábitos, viver de uma forma mais saudável, querem saber com relação à alimentação e etc. Mas também de entender o que está acontecendo com eles, né? Daqueles sintomas, daquela doença, né? Assim, uma busca de orientações e, ao mesmo tempo, a busca de um tratamento mais natural, né? Que eu acho que isso é que traz as pessoas até em mim, saber que eu também, além das orientações todas, desses 7 pilares, eu vou procurar prescrever sempre ou com medicamentos fitoterápicos, ou com os antroposóficos, né, ou com suplementos. Eu sempre tenho a preferência por usar medicamentos naturais. É claro que às vezes eu preciso usar um antibiótico, um antidepressivo, indicar uma cirurgia, isso tudo, óbvio, faz parte da medicina. Mas a minha preferência é sempre tratar de uma forma natural. E você, Alexandre, para a gente finalizar, uma consulta, assim, por que os pacientes te procuram? Eles vêm com questões complexas, difíceis, numa falta de visão do que está acontecendo com eles. O que eu faço, muitas vezes, eu atuo com duas formas. Eu pego com medicina chinesa os pulsos, língua, vejo o rosto, vou identificando com o médico chinês, como na medicina chinesa, né? Como a gente trabalha, e verificando meridianos, órgãos, vísceras, como elas estão atuando, né? Através do relato e da conversa. E uma outra parte, eu uso astrologia. Para quê? Para identificar no tempo e no espaço aonde a pessoa está. Se ela parou num trauma muito antigo, ou se está repetindo, ou se ela está numa fase, tipo o que eu uso muito no trabalho, são os eclipses, ou os ciclos planetários, que é um momento que a luz diminui, o sistema eletromagnético da Terra diminui em determinado ponto ou em determinado grau. Se esse grau for igual o do mapa do paciente, da pessoa que vem para cá, aí eu falo, bem, você está numa fase que tem um começo, meio e fim, iniciou em tal período, iniciou isso aqui, e você tem um período de
chance de elaborar isso de uma outra forma e mudar a sua postura, mudar a sua ação. Ou seja, não é que acontece alguma coisa, a pessoa começa a ver a vida de uma outra forma. Então a minha função é criar essas pontes dela com ela mesma, dela com a natureza, dela com a família, e isso é um trabalho de várias sessões e modulares, ou seja, eu combino com o próprio cliente, né, com a própria pessoa que vem aqui, eu falo assim, a gente vai primeiro trabalhar isso, e se você tiver interesse, a gente dá continuidade. Ou seja, eu começo a dar rédeas para a pessoa, até para ela tomar a decisão, e aí vai mudando. E é legal porque é relato de melhora semanalmente. Semanalmente eu recebo, fosse fazer marketing com isso, seria um livro, né? Porque semanalmente eu recebo a sequência, a pessoa fala, nossa, olha, mudou isso, mudou aquilo, as pessoas estão falando para mim tão diferente. Então são várias formas de trazer a pessoa a ela mesma e trazer essa pessoa ao meio que ela está. E existe também o trabalho da constelação familiar, que eu evito falar, mas às vezes é imprescindível, ela tá na frente, que é observar alguns hábitos, algumas situações que a pessoa que ela está repetindo alguém, algum ancestral, alguma pessoa da família, ou o pai, ou a mãe, ou os avós, ou os irmãos, algum assunto que ela esteja meio que amarrada, costurada com essas pessoas. Então o trabalho é de visualizar, o trabalho é de reconhecer e de incluir as pessoas que tiveram problemas antes. Porque a pessoa, o paciente, ele fica tomando uma atitude que nem é dele, que é uma repetição. Isso também dá para ver no mapa astrológico. Então é um trabalho muito sutil, um trabalho que depende muito do envolvimento, da disposição. E a última parte é aqui, com a acupuntura, que às vezes a pessoa não tem nem vontade de viver, às vezes a pessoa ela é completamente depressiva, ou ela está muito estragando o corpo mesmo, deixando o corpo, ele está tendenciando a ter uma dinâmica que facilita uma enfermidade. Então é com laser, com ilib, com acupuntura, com ímãs, com calor. Eu vou usando técnicas para que a energia e o fluxo interno dos meridianos propiciem uma saúde melhor para os órgãos e vísceras, né? É muito interessante. É bem complexo o meu trabalho. Amplo, né? Complexo, amplo. É importante a questão familiar que você falou, né? Que às vezes a gente recebe, o paciente tem uma queixa qualquer de refluxo, por exemplo, e não adianta fazer só o exame, endoscopia, passar medicamento, e daí a gente tem que entrar. Eu vou perguntar, vou fazer um histórico da vida familiar e da vida profissional desse paciente. Não tem como não perguntar de como está o momento familiar, o momento profissional de um paciente. É um presente ser atendido. Eu acho que é um presente para nós atender, mas observando a história dos pacientes, é um presente para eles, né? É um encontro para eles e para nós, né? Para nós, porque realmente a gente está vivo, está pulsando, está interagindo, está em ressonância com a outra pessoa começa a perceber que ela existe, perceber que ela pode viver melhor, pode mudar o ponto de vista de um montão de temas, e o resultado é sempre positivo. Você vê aqui, por exemplo, eu atendo pacientes de outros profissionais, né? Então tem pacientes aqui com a Vânia, por exemplo, que a família inteira passa por ela, ou a família inteira passa por mim, né? Então os nutricionistas, os médicos de esporte, assim, é uma coisa que você só traz tudo de bom, que é uma expressão que eu falo em quase todos os vídeos, tudo de bom, que vem de uma expressão cabalista, né? Chama Kol Tuf, tudo de bom, mas é tudo de bom para tudo de bom para você e para mim na interação, né? Então é um presente o atendimento, eu acho. Isso que é uma coisa
clara. Por isso que vale a pena a gente divulgar também, né? Precisamos, né? Eu acho que o objetivo desse nosso bate-papo era isso, né? Divulgar o trabalho que cada um de nós faz e que esse trabalho está aqui inserido no Instituto Assari. É difícil fazer uma live para falar a respeito. A gente poderia ter palavras, resumos, estabelecer tópicos, mas a gente optou em falar algo, um pouquinho da apresentação e falar um pouco da dinâmica do atendimento. A gente vai fazer outros vídeos e também incluir outros profissionais, mas é surpresa, a gente já conversou com alguns, toparam, e vocês vão ver que legal que é quando vocês começam a entender o todo, quando vocês começam a ampliar a visão do processo da nossa vida. Ela é muito mais ampla do que uma coisa só. É isso, então Dr. José Roberto Lazzarini, Dr. Alexandre Schutt, obrigado pela conversa, pelo tempo, e a gente vai se encontrar aí numa próxima conversa. Eu não falei nada de meditação, por exemplo, tem muita coisa para falar sobre meditação. Então, a meditação é uma dos tópicos, a gente chegou a se encontrar e começou a fazer os tópicos e viu que é muita coisa. Então a gente preferiu fazer esse vídeo maior e depois fazer uns vídeos específicos de tópicos, né? E de meditação, vamos colocar um pouco como é uma meditação que ele trabalha, eu vou colocar algumas meditações que eu trabalho e, se der, a gente ainda vai convidar um grande profissional também dessa área que está vinculado à clínica. É isso. Ok, obrigado. Okay. Então tá, a gente pertence a um movimento mundial e que é trabalhar a mente, o espírito, o corpo e com muita emoção. Então eu espero que vocês curtam isso e, se precisar de alguma coisa, procurem o Dr. Qualquer um de nós dois. Tudo de bom, tá? Até logo, um abraço.